pessoal, eu sou a Kika, bem-vindo ao canal Visto e Feito. Vem comigo fazer arte? Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Para esse próximo trabalho, como vocês já estão acostumados, eu cortei duas garrafas PETs, ó. Eu tirei o corpo delas, bem grandão, dividi em duas partes, ó. Dividi em duas partes grandes para o trabalho que eu vou fazer, ó. Duas garrafas só, tá? Já fiz a parte de baixo, ó, bem estruturada. E agora eu tô fazendo os lados, ó, em ponto puff. Já fiz um lado e já fiz o outro. Serão 4 lados, 2 lados trabalhados, assim, com pontos mais elaborados. E as duas laterais com ponto baixo simples. Essas aqui, ó, depois eu vou fixar na garrafa PET, ó. Eu vou fixar o trabalho pra gente fazer mais um baúzinho pra gente colocar os nossos trabalhos de artesanato. Vamos fazer esse ponto puff, que é bem simples. Ponto puff, gente, é simples. Aqui eu comecei com 25 correntinhas, virei, peguei no terceiro ponto da correntinha e eu acabei ficando no final com 23. Sempre tem que ser números ímpares. Então aqui, essa carreira é como se eu tivesse com essa carreira aqui, a primeira inicial, tá? Então, quando eu terminei as correntinhas e terminei os 23 pontos baixos aqui, eu levanto 3 correntinhas, viro o trabalho. Esse ponto aqui, ó, essa correntinha aqui, ó, é desse primeiro ponto alto. Eu vou pular um ponto baixo e vou no próximo. Dou uma laçada, ó, e vou no próximo. Aqui eu vou puxar o primeiro, vou dar outra laçada, vou puxar o segundo no mesmo local, dou outra laçada, vou puxar o terceiro no mesmo local, dou outra laçada e vou puxar o quarto no mesmo local. Fiquei com 4 laçadas na agulha, ó. E esse aqui é o ponto lá inicial, as 3 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou tirar por todos eles, ó, até sair aqui. Saiu aqui, eu fecho com ponto baixo e faço uma correntinha de separação entre um ponto puff e o próximo. Aqui eu vou dar uma laçada, pulo esse próximo e vou no outro, ó, 1, 2, terceira laçada, 4, 3, quer dizer, outra laçada, 4. Puxo tudo até sair aqui, ó. É complicadinho porque eu tô fazendo com fio de malha, mas a gente consegue fazer. Fiquei com 2 na agulha, fecho com ponto baixo e faço uma correntinha de separação, ó. Eu vou pro próximo, pulo 1 e no próximo eu faço ponto puff, ó. Uma laçada, puxo, segunda laçada, puxo, terceira laçada, puxo, quarta laçada e puxo, ó. Faço um ponto e passo por todos eles até sair aqui. Fiquei com 2 na agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha de separação. Tá vendo? E assim eu vou até o final. Aqui, gente, ó, cheguei até o final, tá? Cheguei aqui, fiz as 4 laçadas e puxei tudo junto, fiz a correntinha de separação e aqui no último, ó, a gente vai fazer um ponto alto. Que a gente começa com as 3 correntinhas sempre lá do ponto alto, né? Desse lado aqui a gente sempre começa com as 3 correntinhas, ó. Aqui a gente fecha com ponto alto para ele ficar igualzinho.
Aí, a próxima carreira, sobe uma correntinha. E aí, aqui dentro, ó, na separação do ponto puff, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Em cima do ponto puff, a gente vai fazer outro ponto baixo. Na separação, um ponto baixo. Em cima do ponto puff, um ponto baixo. Na separação, também um ponto baixo. E assim a gente vai, gente, ó, até o final. A gente vai fazendo isso até chegar lá no final. A gente começou a fazer os pontos baixos, né? E aqui a gente levantou um e fez um já aqui nesse espaço do ponto puff. No final, é a mesma coisa. Eu fiz um em cima do ponto puff, aí eu faço um no intervalo do ponto puff, e aí finalizo aqui no terceiro correntinha que eu levantei, ó, um ponto baixo. E aí a gente terminou, porque eu precisava fazer só 6 carreiras de ponto puff. Agora a gente vai partir para as 2 laterais do nosso porta-tudo. Vamos fazer as laterais agora. Essa lateral aqui já tá pronta, ó, já tá prontinha. Ela é diferente da lateral principal, ó, que já tem o ponto puff, e a lateral lisa, que são 4 lados, 2 lados é de liso e 2 lados é trabalhado. Então, normal, ó, eu fiz aqui 23 correntinhas, contando com a que fica na agulha mais uma. No terceiro ponto, eu começo a fazer ponto baixo. Então, na verdade, eu vou ficar com 21 pontos. E aí, eu vou fazer 21 carreiras de ponto baixo, tá? Então, eu vou assim até o final, vou finalizar as minhas 21 carreiras aqui. E aí, a gente vai afixar nos quadradinhos de garrafa PET. As nossas criações aqui no canal sempre começam com a garrafa PET. Então, é bem simples. O soldador de sonho, ele tá quente, ó. Não tentem fazer isso se vocês não tiver. Ó, eu vou fazer 23 furos, ó. Ele já tá bem quente. Então, eu vou tentar fazer 23 furos. Lembrando que eu tô tecendo em fio de malha. E o fio de malha, os buracos tem que ser bem grandinhos, ó. Vocês tentem medir a distância para ficar mais ou menos todos a mesma distância, ó. E aí, vocês vão furando. Gente, tá tudo cortado, ó. Então, agora eu vou começar a colocar o nosso quadradinho na nossa garrafa PET. Coloquei, alinhei aqui bem no meio. Aqui eu já vou puxar. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito bonito. Ó, já puxei aqui. E essa parte aqui, ó, eu já vou escondendo. Tá? Eu vou tecendo junto para esconder. Então, aqui eu faço um ponto baixo e eu vou fazendo, gente, ó, bem simples, ó. Pega atrás ali, vou colocando nos buraquinhos, ó, e vou pegando aqui os pontos, ó. Coloquei aqui, vou lá atrás, ó, e já vou escondendo. E já vou escondendo o ponto, ó.
no square de crochê, lá atrás no square de garrafa PET. Vou escondendo ali o ponto e já vou fazendo, ó. É bem simples, bem prático, bem rápido, não é ciência de foguete. Por isso que eu disse da importância de tu contar e furar bem, fazer uma furação legal para poder conseguir tecer, ó. E eu tô escondendo aqui, ó. Eu tô escondendo lá o fio que eu comecei. Eu não gosto de dar nó porque fica tipo um bodoque. E aí aqui eu vou escondendo ele, ó. Vou trazendo ele aqui pra trás e já vou escondendo, ó. Aqui no cantinho eu vou fazer dois, ó. Vou fazer um e vou fazer um pontinho baixo de separação e vou colocar no mesmo buraco, ó, tanto da garrafa PET quanto do... E ali, ó, e vou fazer o cantinho, ó, coloquei dois no mesmo espacinho, tá vendo como tá ficando, ó? Bem simples e bem rápido. E esse aqui, que era o arremate ali do próprio square de crochê, ó, eu já vou escondendo. Olha aqui como é que vai ficando, gente, ó. Tá vendo? Olha atrás como é que tá ficando, ó. E assim eu vou fazer em toda a volta. Oi, gente, então, eu terminei já todos os lados, ó. Todos os lados da bolsa. O lado trabalhado, ó, com ponto puff. E também as laterais. Agora depois é só eu montar a bolsa. Também as alças, ó, já terminei a lateral. Aí as alças, eu vou usar essas alças aqui de acrílico. Como é que eu fiz esse daqui? Eu vou ensinar pra vocês agora. Eu vou colocar 8 pontos, fazer 8 correntinhas, ó. Eu já conto, eu não conto essa da agulha, então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu conto essa que tá na agulha agora, eu conto 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir um ponto baixo, vou virar. Essa daqui eu não conto porque eu subi, a correntinha que eu subi. Vou partir do segundo. E assim eu vou fazendo, gente, ó. Ponto baixo. Eu vou fazer 6 carreiras de ponto baixo. E aí depois, pra mim, já colocar ela ali, já costurar ela na alça da bolsa. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vou tecendo aqui. Quando eu terminar as 6 carreirinhas, eu volto.
Ó, gente, aqui, ó, eu deixei nesse daqui uma linha bem comprida pra mim depois costurar já na lateral da bolsa. Aqui, ó, eu terminei as 6 carreiras, ó. 2, 4, 6 carreiras. E a última carreira aqui, ó, eu não vou fechar porque eu já vou emendar ela. Eu já vou emendar, ó. Eu não fechei. Essa última carreira eu não fechei ainda com ponto baixo, porque eu já vou aproveitar e já vou emendar ela aqui na alça da bolsa. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui dentro, ó, vou dobrar. E aí, essa última alça que eu tenho que pegar aqui, ó, de ponto baixo, ó, tá vendo? Eu dobrei aqui, ó. Deixa eu dobrar, colocar aqui bem. Vou puxar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou puxar. E essa última carreira que eu coloquei aqui, esse último ponto do ponto baixo para fechar, eu já vou puxar lá, ó. Lá no outro lado. Aí, quando eu puxar, ó, eu já vou puxar todo junto e vou fechar um ponto baixo. Já subo um. E aí, eu vou virar e já vou emendando, ó. Então, aqui, ó. Segundo. No segundo, ó. Tá vendo? Eu puxo o terceiro desse lado no terceiro do outro lado. O quarto desse lado com o quarto daquele lado. E assim eu vou indo até o final. Aqui eu já fiz o último ponto, ó. Vou cortar a linha bem comprida para mim poder ter margem de linha para depois costurar na bolsa. E aí aqui eu já vou arrematar, ó. E aí, olha só. Ficou aqui, ó. Já uma alça pronta para depois só fixar aqui na lateral, ó. Depois que eu costurar toda ela, emendar todas essas partes aqui e emendar a alça já costurar a alça, aí eu venho mostrar para vocês como é que ficou. Gente, a parte da costura, ó, resolvi mostrar para vocês. Normalmente eu faço a costura com agulha de tapeceiro, tá? A gente pode pegar a agulha de tapeceiro e ir costurando, né? Costurando, 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 costurando. Eu quero um acabamento mais elaborado, tá? Eu quero que fique assim, ó, aparecendo essa costura aqui, tá? Então, eu coloco a linha pra trás, ó. Aqui tá o início e aqui tá a linha que eu tô fazendo essa costura. Na verdade, eu tô tecendo. É um pouquinho mais trabalhoso? É um pouquinho mais trabalhoso, mas vale a pena. Então, como é que eu faço, ó? Eu passo aqui desse lado, ó. Aqui eu já tirei um, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali? Então, como é que eu faço essa emenda? Eu passo aqui primeiro desse lado aqui agora, ó, ali. Aí eu pego a linha lá atrás, eu passo por ali, passo nesse outro aqui e tiro tudo junto, ó. Tá vendo como é que tá ficando? Vamos de novo. Desse lado. Do outro lado, pego a linha lá atrás, ó, ali a linha lá atrás, passo primeiro por aquele lado, passo por esse lado e tiro tudo junto. Tá vendo como é que tá ficando? Vamos lá de novo. Por esse lado, pelo outro lado, aqui, ó. E aí, lá atrás, lá embaixo, eu pego a linha, ó. Ó, tá vendo a linha lá, ó? Tá um pouquinho ruim de enxergar, mas eu peguei a linha lá, ó. Aí, eu passo a linha
naquele lado de lá, puxo ela desse lado de cá e tiro tudo junto. E ela vai ficando assim, ó. A emenda vai ficando assim. Ó. Bem mais... Ela vai ficando aparente, né? Ela vai ficar em alto relevo, mas ela fica mais bonita. Depois que eu terminar de juntar todas essas partes aqui, eu volto pra... Ontem eu comecei a fazer a costura aqui da bolsa. Mostrei pra vocês como é que a gente costurou todas as laterais, tecendo com agulha. E aí agora eu marquei, ó, quando eu fiz a última emenda aqui, ó, tá? Eu deixei linha pra mim costurar a base no corpo da bolsa, ou do nosso baúzinho, tanto faz. E hoje eu fiz o seguinte, ó. Hoje eu marquei os 4 lados, ó. Marquei bem marcadinho, tá aqui, ó. Eu marquei os 4 lados, ó, pra mim poder costurar. Pra mim deixar ela prontinha. Eu vou costurar toda ela e aí depois eu vou colocar das alças, ó, que eu já ensinei também, eu vou costurar as alças aqui. Mas essa evolução toda eu vou mostrando pra vocês. Então, pessoal, aqui eu já terminei a costura, ó, toda a volta do nosso baúzinho, nosso porta-tudo, que tá ele, ó, toda a volta já costurada. E aí eu aproveitei e já costurei uma das alças aqui da bolsa, ó. Agora eu vou começar a costurar o outro lado. Eu vou costurar aqui, ó, ó, desse outro lado aqui, ó, eu costurei aqui, ó. Eu passei a primeira linha na segunda linha. Aqui a mesma coisa, desse lado. Eu já deixei a linha, ó, vou passar a primeira linha, vou costurar aqui na segunda linha, tá? Então, é simples, ó. Eu já vou colocar aqui, eu vou medir primeiro, ó, dos dois lados, aqui e aqui, ó, bem na costura. Ó, bem na costura, as duas, ó, bem na costura. E aí, eu vou começar a fixar. Ó, vou colocar lá atrás já, ó. E aí, a costura é normal.
Oi, gente. Então a bolsa aqui, ó, ficou prontinha. Tá aqui, linda. Ficou de um tamanho maravilhoso. Dá para guardar muita coisa dentro dela, ó. E é uma ideia para todas as artesãs e os artesãos que estão acompanhando aqui no canal. É uma ideia, é mais um trabalho prontinho e eu espero que vocês tenham gostado.